Eu tenho certeza que você já se pegou pensando, poxa, e se eu tivesse ido por outro caminho aquele dia? E se eu tivesse dito sim para aquela pessoa ou não para aquela outra oportunidade? Como seria a minha vida hoje? Provavelmente bem diferente, eu diria. E esse é um enredo de Matéria Escura, o livro que a gente vai conversar. De ficção científica, Matéria Escura conta a história de Jason Dessin, o Dessin, não sei como se fala o nome dele, um físico nuclear que decidiu abrir mão da sua carreira brilhante ali pela sua família. E ao invés lá de ganhar o prêmio Nobel, ele preferiu ter um filho com sua esposa e dedicar realmente a vida aos três ali. Até que ele vê o seu antigo colega de quarto ganhar esse Nobel. Não é bem um Nobel, mas é tipo um prêmio Nobel, um prêmio fodidão da ciência. E ele começa a se questionar um pouco ali sobre as decisões que ele tomou na vida e começa a se perguntar ali, será que essas decisões foram meio certas? Porque ele ficou com um pouco de inveja ali do amigo dele. E nesse mesmo dia ele é raptado, drogado e acorda em um mundo bem diferente do seu. Com uma escrita bastante fluida, Matéria Escura me lembrou uma mistura meio que ali frenética de Dan Brown do sci-fi com uma pitadinha de Devoradores de Estrelas, meu livro favorito, por sinal. Os capítulos não são ali extremamente curtos e cheios de cliffhanger, como são os livros do Dan Brown, mas eles são bons na medida certa para que a história continue bastante interessante e não seja ali tão simplista. E, embora esse assunto de multiverso tenha se tornado meio clichêzão aí com os filmes de super-heróis, nesse livro a gente tem uma abordagem bem diferente e interessante dessa situação ali do multiverso, com suas teias e infinitas terras, como já diria a minha querida DC Comics. Assim como em Devoradores de Estrelas, aqui nós também temos um cientista inteligentíssimo que volta e meia traz conceitos de física para explicar as suas invenções. Aqui o livro me pegou um pouco. Talvez se eu não tivesse lido Devoradores de Estrelas antes, eu não teria percebido. Mas acho que justamente por eu ter lido, a comparação é um pouco inevitável de fazer com esse daqui. E eu confesso que eu boiei mais nas explicações do Jason, o nosso físico dessa história, e eu boiei várias vezes. Ele tenta explicar ali pra gente fisicamente o que tá rolando com a questão desse multiverso, mas eu acho que talvez seja a minha capacidade intelectual que seja um pouco reduzida, confesso. Mas várias vezes eu não entendi nada que o autor queria dizer. E o que nunca aconteceu, por exemplo, no Devoradores. Um parênteses aqui que eu queria comentar com vocês. Ele inclusive usa vários termos modernos para explicar esses conceitos. Um, por exemplo, desses termos é o da caixa de Schrödinger, do gato lá dentro da caixa. E eu só peguei a ideia da coisa porque eu já conhecia um pouco sobre essa teoria, esses conceitos, esse outro conceito lá no YouTube, porque se dependesse da explicação do livro, eu não ia entender muita coisa não. Mas, voltando ao plot principal, ele é muito interessante e eu, inclusive na própria leitura do livro, não percebi nenhum tipo de barriga durante a história, que acaba sendo comum nesse tipo de livro. Eu confesso, assim, que o final, assim, não digo que me decepcionou, porque não me decepcionou, o livro inteiro ele é muito massa. Talvez o final tenha sido um pouco previsível. Ele tem 3 atos bem nítidos, assim, a história como um todo. O primeiro, na minha opinião, é o mais sensacional de todos, e realmente fiquei muito curioso sobre todo o enredo e o universo que o Blake Crouch acabou colocando. O segundo ato, para quem já tem um pouco mais de bagagem nessas questões aí de multiverso, vai pegando as coisas ali que o autor vai tentar colocar, vai colocando. E esse segundo ato, inclusive, me lembrou um livro nacional que eu li há muito tempo, do Tito Aureliano, um youtuber aqui que é paleontólogo, que se chama Realidade Oculta. Vou deixar a resenha que eu já fiz aqui nos cards. E o terceiro ato, que é o ato final, ele foi diferente. Ele tivemos ali alguns plot twists, mas eu confesso que, assim, cara, em nenhum momento chegou a explodir muito minha cabeça, assim, sabe? Gente, o livro é muito bom. Leia. Você vai curtir demais. Você vai pagar um super pau pra ele. E não é à toa que sempre tá aí na lista de melhores do ano dos booktubers, acho que desde 2016, quando ele foi publicado. Mas a questão é que a história toda ela leva por um caminho que parecia que não tem muita escapatória no final. E talvez isso tenha deixado o final meio previsível demais ali. Por mais que o livro se tratasse de realidades alternativas e de escolhas, inclusive, olha só, não é mesmo? E é difícil eu falar pra vocês sem dar spoiler, por isso que esse livro obrigatoriamente vai ter um vídeo aqui meu só de momento spoiler. Se você já leu Matéria Escura, eu vou deixar o link aqui nos cards pra gente trocar uma ideia mais franca sobre esses acontecimentos. Mas, gente, de verdade, é uma história muito legal.
para quem gosta de ficção científica, de livros mais... É um thriller, basicamente, de ficção científica, então você não vai se sentir entediado em nenhum momento lendo ele, mais uma vez, embora tenha algumas passagens ali que sejam meio previsíveis. E por último, uma coisa que eu também curti foi que o livro tem início, meio e fim, e não é mais uma trilogia ou uma série interminável. Esse tipo de livro acaba sendo bastante legal ali pra gente dar um respiro, inclusive, das outras séries que a gente acaba pegando para ler durante o caminho. E para quem gosta de seriados também, é um prato cheio, pois a Apple TV Plus está produzindo uma série de Matéria Escura. E sendo bem sincero, gente, a Apple TV ela tem me surpreendido bastante com a qualidade das suas produções. Assisti Silo, muito legal, comecei a assistir Fundação, cara, coisa fina. E, enfim, essa aqui foi minha resenha da Matéria Escura. A história tem algumas pontas soltas aqui e ali, eu confesso, mas toda a trama desse thriller me deixou bastante eufórico, e é aquele tipo de livro que você mata realmente facilmente ali em um final de semana, justamente por ele não ser tão grande, mas especialmente muito interessante. Beleza, galera? Eu sou o Luiz, essa foi minha resenha de Matéria Escura. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou e vamos trocar uma ideia. Quem já leu, bora comigo pro vídeo de momento spoiler. Tchau!